Olá, começa agora mais um LGBT Talk. Hoje a gente recebe o jornalista, influenciador, Rafael Gonzaga. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Adorei as canecas. Quiser levar uma, a gente te dá de presente. Tá obrigado. Tudo bem, é sua. E, Rafael, a gente te convida, você tem muita coisa para falar, você tem muito conteúdo bom na internet, mas infelizmente não tem como a gente fugir do caso de LGBTfobia que você sofreu recentemente aqui em São Paulo. Inclusive, a gente acha que você, por ser, até você fala um pouco disso nas suas redes sociais em alguns vídeos, por ser um cara branco, por ser um cara mais dentro dos padrões heteronormativos, que você sofra um pouco menos com isso. Agora, a gente, se até você que está dentro de alguns padrões sociais, de alguns privilégios, sofre com isso, a gente imagina o que sofre na pele a gay afeminada, a gay preta, a gay periférica. Rafael, o que você sentiu nesse dia sofrendo? Porque a gente noticia, você é jornalista também, a gente noticia muito isso, né? De casos de LGBTfobia direto. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no planeta. E a gente noticia direto, mas como é que é você ser a notícia, você sentir isso na pele? Olha, na real, todo esse processo da violência LGBTfóbica, ela é... Quando a gente passa por ela é muito surreal, né? Tá num lugar ali de surrealismo mesmo, de você olhar aquilo que você vê nas notícias materializado na sua frente, acontecendo. Porque o caso de LGBTfobia que eu sofri foi um caso em que eu ouvi lugares comuns sendo reforçados, né? A mulher que agrediu a mim e ao meu namorado, ela falava em família tradicional brasileira, ela falava que os valores estavam invertidos. E aí você ficava ouvindo aquilo, você ficava, isso é real. E muito se assemelha ao discurso de um ex-presidente da República. Esse comportamento é completamente legitimado pela extrema-direita brasileira. Não é um comportamento isolado que brotou do nada. Essa mulher que se sentiu confortável para fazer isso, ela não fez isso baseado numa crença pessoal ali dela que é completamente aleatória. Não. Esse tipo de coisa acontece porque existem autoridades, figuras públicas que têm um lugar de destaque na mídia, no discurso, que alimentam isso, incentivam isso. Se a gente não tivesse essas pessoas, esse tipo de coisa provavelmente não aconteceria. Ela não se sentiria incentivada por um presidente da República, por exemplo, vergonha, a fazer isso. Exatamente. Se sente totalmente livre. Ela não sentia vergonha, ela não sentia remorso, ela não sentia arrependimento, ela achava que ela estava certa. Ao contrário, ela queria que você sentisse essa vergonha. Exatamente. De ser quem ser. Exatamente. Eu acho que essas notícias que a gente se acostumou a ler sobre violência LGBTfóbica, elas são muito importantes. É importante que a gente noticie que isso acontece, mas em algum grau também desumanizam essas pessoas, né? Elas viram números, elas viram notícia, elas viram uma coisa distante da realidade de quem lê. Sim. E aí, quando a gente passa por isso, é que a gente entende que não, que aquela notícia da travesti que foi morta, encontrada sem cabeça dentro de um carrinho de supermercado, é uma pessoa. É uma pessoa que tem mãe, é uma pessoa que tem família, é uma pessoa que tem amigos, é uma pessoa que tem gente chorando porque ela morreu. Sim. Não é uma notícia. Quando aconteceu comigo, eu senti isso na pele. A diferença é que é isso. Eu sou um jornalista, eu já passei por, enfim, várias redações da grande mídia e eu entendi que eu tinha acessos que poderia utilizar essa história para ajudar pessoas que não têm esses acessos. A partir de entender ali o que tinha acontecido, eu fui tentando juntar esses privilégios que você falou, porque sim, o fato de essa agressão ter acontecido com 2 homens brancos, cisgênero, comove mais do que quando acontece com uma travesti preta periférica. Sim. As pessoas estão acostumadas a ver essas pessoas sofrendo. As pessoas não estão acostumadas a ver 2 pessoas brancas, um engenheiro e um jornalista apanhando. Sim. Se as pessoas estão tão comovidas com o que aconteceu com a gente, que eu uso esse caso para fazer um barulho bem grande, para a gente criar jurisprudência nesse país, para que essa mulher seja punida, para que quando uma pessoa agredir uma pessoa que não tem os privilégios que eu tenho, que essa pessoa que agrediu essa pessoa também seja punida. Sim. E acho que o que eu estou tentando fazer nesse momento, com esse caso, é isso. E tá conseguindo muito. Quem olha o seu perfil, quem vai lá e dá uma olhadinha no seu perfil, que resolve olhar além disso, realmente a voz que você está dando, não só sobre isso, como outras pautas, é muito importante. Então, falando aqui do outro lado, como participante da comunidade, é muito orgulho receber você aqui. Eu até falei para ele, eu falei assim, cara, ele é... Sabe, tipo, é muito
fenomenal, vamos dizer assim a palavra, porque você fala de temas muito importantes. E aí eu até falei para ele, vamos começar abrindo, falar exatamente disso, porque é importante para as pessoas que estão em casa, que saibam que elas não estão sozinhas, que isso vai acontecer com um padrão dito da sociedade normal também, né? Vamos sair um pouquinho fora da bolha. Vai acontecer com o cara branco, vai acontecer com o cara preto, com a mina preta, com a mina branca. Infelizmente vai acontecer. É para acontecer? Não é para acontecer. Então eu convido as pessoas a olharem também o seu perfil e olhar outros vídeos sobre outros temas que a gente vai trazer aqui também, que você fala abertamente, fala muito bem e que representa a gente. Rafael, obrigado mesmo. E mesmo que a lei, né, já preveja a criminalização da homofobia, você não foi cumprido ali, ao meu ver, como jornalista e como cidadão, o policial não cumpriu o seu papel, era prisão em flagrante. Isso está claro na decisão do STF, que assemelha a LGBTfobia ao racismo. É prisão em flagrante, ela devia ter sido levada à delegacia. Hoje ela responde em liberdade, porque ela fugiu do flagrante. E fugiu com a anuência de uma autoridade, isso é absurdo. E rindo. Exatamente. Você deve estar rindo até agora, inclusive. Mas sabe qual é o pior? É que quando você passa por isso também, tem uma questão que é muito louca. Assim, eu sou uma pessoa que estou num lugar de mais privilégio ainda do que só um cara branco. Sim. Eu sou um cara branco com ensino superior, que assim, a gente tem uma porcentagem da população brasileira muito pequena, que tem esse acesso ao ensino superior. A informação mesmo. Exatamente. E eu percebi que eu não tinha essa informação. Eu não tinha certeza de como eu lutaria pelos meus direitos a partir do que aconteceu ali. Sim. Então, quando a polícia vira e fala que não pode dar o flagrante porque... sei lá por quê... eu não sei se eles podem ou não podem. Sim. E a partir desse momento também... tanto que, assim, quando acabou tudo... ela foi liberada para casa... algumas testemunhas que estavam lá estavam indignadas, inclusive, com isso. Tem uma menina que ficou brava, ela começou a dar um esculacho no policial, que eu fiquei assim, menina, daqui a pouco quem vai ser presa vai ser você. Porque as pessoas lá ficaram revoltadas também com o que aconteceu. Mas eu lembro que eu entrei no carro, meu namorado virou e falou assim, então a gente vai embora? Eu falei assim, não, eu vou ligar para uma amiga minha que era advogada e falar, eu preciso saber o que eu posso fazer, eu não sei se eu posso sair, eu não sei o que eu posso fazer. E aí eu entendi também que existe um gap de informação que é generalizado. Os primeiros conteúdos que eu fiz logo depois do que aconteceu foram justamente nesse sentido. O que eu aprendi com isso em relação às leis, Sim. aos mecanismos institucionais que a gente tem que podem ser acionados em casos como esse, que eu não sabia, que eu não conhecia e que eu acho que as outras pessoas também não conhecem, não sabem. E aí, os meus primeiros conteúdos foram nesse sentido, de se você sofrer uma violência LGBTfóbica, o que você pode fazer? Onde você pode recorrer? A que órgãos você pode buscar ajuda? No momento da violência LGBTfóbica, o que você precisa fazer? Porque é isso, a gente também só conseguiu transformar esse caso em um caso de visibilidade nacional, porque a gente gravou o que aconteceu. Sim. Isso é muito importante. E também porque ele aconteceu em um lugar onde a gente tinha um acolhimento da comunidade, né? Tinha muita gente dentro daquela padaria que ficou indignada. Quando começou o caso, as pessoas não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, acharam que era uma briga comum. E aí, quando ela começou a falar os absurdos homofóbicos, porque assim, todas as ofensas dela foram homofóbicas. Ela não fez nenhuma outra ofensa que não tivesse cunho homofóbico. E as pessoas entenderam o que estava acontecendo. E aí começaram a se revoltar. Falaram assim, cara, que discurso é esse? Vai rezar para pneu, sai daqui. O que você está falando? E a gente teve esse apoio também. Então, assim, eu tinha acabado de gravar um vídeo. O meu vídeo anterior a esse caso era um vídeo sobre o carnaval, falando para as pessoas, olha, toma cuidado também onde você vai, porque nem todo lugar é seguro para LGBTs. A gente precisa tomar cuidado. Então, assim... E você estava no reduto LGBT, inclusive. Estava no reduto LGBT. Mas isso é importante também, porque você falou um negócio que é muito bom. Apesar de o meu foco principal nessa história toda tá em criar jurisprudência para ajudar quem não tem os acessos que eu tenho, é bom também que as pessoas entendam. Porque eu acho que tem muita gente da comunidade LGBT que também tem privilégios em outras esferas, né? Em outros marcadores sociais, que é a gay branca, rica, que acha que não vai acontecer com ela, que acha que os privilégios que ela acumula blindam ela de sofrer a violência, o preconceito na condição de minoria que ela tem. A gente tem até gay que joga do outro lado das correntes, né? Tem bastante. Tem mais do que a gente gostaria. Mas eu não sei, eu sinto que a gente caminha
para um lugar também de conseguir organizar o movimento LGBT de uma forma mais estratégica. Sim. Eu acho que hoje o movimento LGBT no Brasil, a gente tem muitas entidades que fazem um trabalho maravilhoso e que não é divulgado, mas que estão ali trabalhando dia após dia para a gente conseguir os poucos direitos que a gente já tem hoje. A gente tem parlamentar fazendo história. Temos parlamentares fazendo história, exatamente. Mas eu acho que a comunidade, enquanto grupo, porque assim, a gente está falando de muita gente, a gente precisa começar a se articular de forma mais organizada. 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista no último domingo. Isso. A gente tem que entender. A gente tem eleição esse ano. Uhum. A gente tem eleição esse ano para um espaço que é a Câmara Municipal, onde a gente tem 55 vereadores. Desses 55 vereadores, a gente tem 3 LGBTs. 2 são de direita. A gente só tem uma parlamentar hoje na Câmara Municipal que é LGBT de esquerda e que atua, de fato, em defesa da comunidade LGBT. Muito pouco. A gente precisa entender que não dá. A bancada evangélica não seria um problema pra gente se fosse um evangélico só. Sim. Eles conseguiram se articular para eleger uma bancada. Por que a gente não está se articulando até agora para eleger uma bancada LGBT? Exatamente. A gente precisa de mais parlamentares. Sim. Tem mais letra na sigla do que tem parlamentar Não na dá Câmara. pra gente Exatamente. votar em candidato hétero, assim, Não simplesmente Não por... dá. Claro que se a gente pensar no poder aí, tipo, no executivo, a gente realmente não tem opção. Não. Até porque o candidato que se põe a sucessor na presidência da República LGBT não nos representa. Não mesmo. Então, assim, mas para vereador, pro legislativo, a gente tem opções. Com certeza. Essas lideranças também elas vão sendo construídas. A gente não vai conseguir ter um candidato gay, bissexual, lésbica, trans, candidato à presidência da República, se ele não tiver uma trajetória política, e a gente precisa ajudar essas pessoas a construir essa trajetória também. Então a gente tem que se organizar para eleger mais gente. Eu espero que essas eleições do final do ano sejam um respiro de alívio para a gente, sabe? Que a gente consiga colocar mais gente para fazer frente a essa onda reacionária que é cada vez mais agressiva. A Luísa Erundina foi parar no hospital outro dia por conta de conflito com a direita. Eles são agressivos. Agressivos, cada vez mais agressivos. Voltando assim, aproveitando, na verdade, nós estivemos na parada e era o voto consciente. E acho que uma coisa que eu achei muito legal foi trazer o verde e amarelo de volta pra gente. E aí eu queria que você falasse sobre essa representatividade de trazer o que é nosso também. Por direito. Cara, né? isso é muito doido. Porque, assim, eu acho que o movimento de patriotismo, de modo geral, ele é um movimento que tem um pezinho ali no fascismo, é uma coisa meio complicada. Mas eu tava no Rio de Janeiro, no show da Madonna, e eu tava ali na areia, na hora que entra a Pablo Vittar, com a camisa do Brasil, a Madonna tá com a camisa do Brasil, tem uma bandeira do Brasil projetada gigante atrás dela, e eu tô cercado de outras pessoas LGBT em êxtase com aquele momento. Eu acho que nem a Madonna tem noção do quanto aquilo foi simbólico pra gente. Da gente poder ter de novo um símbolo nacional, que não é um símbolo de uma parcela da população, é um símbolo nacional. Exatamente. Que foi sequestrado, de volta pra gente. Quando a parada convocou a gente aí de verde e amarelo, eu não tinha roupa verde e amarela. Eu não tenho. Eu fui de LGBT, inclusive, porque a gente tinha vergonha de usar verde e amarelo. Eu comprei, eu falei assim, não, eu faço questão de ir, eu faço questão de ir. Porque assim, ainda que essa camisa, essa bandeira não tenha o mesmo significado pra extrema-direita que vai ter pra mim, a gente precisa fazer eles entenderem que eles não têm esse poder de roubar da gente nem aquilo que a gente não se importa tanto. Exatamente. É nosso também. É nosso. E acabou. Porque assim, começa com uma bandeira, termina com acesso a um banheiro. Ali eles já estão excluindo a gente. Exato. Eles vão pegando as coisas. Se apropriando. Tipo, quando você vê, você não... Pois é, e não é deles, nunca foi deles. Nada disso nunca foi deles. Eles têm que entender qual é o lugar deles. E é um lugar muito pequeno, muito... restrito, já que eles querem viver tão restritos. A lata do lixo. Exato. É onde essa gente tem que estar. Quem é intolerante, quem é preconceituoso, quem defende abertamente ataques à democracia, essa gente não deveria ter poder de pautar a vida coletiva. Sim. E hoje, infelizmente, está tendo. O que a gente precisa fazer é isso, se organizar para que as pessoas tenham o poder que é cabível a elas, que é nenhum. Exato. E nada melhor do que o voto. E nada melhor do que o voto. Rafael, se a gente pudesse voltar àquele dia que você sofreu o ataque LGBTfóbico e definir em um sentimento, qual seria ele?
Cara, acho que é indignação mesmo. É indignação. Muita gente me questionou, às vezes até de formas muito indelicadas, por que a gente não reagiu à violência com a mesma violência. É porque se essa mulher faz isso comigo, eu dou na cara dela. Porque eu sou um ser humano civilizado. Exato, é princípio. Eu vivo em uma sociedade democrática. Eu tenho direitos. Aliás, isso sim é valor, né? Isso sim é princípio. Pois é, assim, se essa sociedade não consegue entender que esse comportamento animalesco é um problema, assim, eu tô na sociedade errada. Exatamente. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte de um mundo em que esse tipo de coisa seja coibido socialmente, politicamente, institucionalmente. Isso não pode acontecer. Isso não pode ser considerado normal. A gente não pode achar normal uma pessoa chegar, olhar pra você por conta de algum marcador social que você carrega por você ser mulher, por você ser LGBT, por você ser negro, e achar que ela pode te agredir. Sim. Porque é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de agressão física. A gente tá falando de agressão física, de agressão verbal. Psicológica. A gente tá falando de... Ela não tem direito a nada disso. Se a sociedade passou pra ela esse recado de que ela tinha esse direito, a sociedade falhou. E a gente precisa consertar essa falha. Eu fiquei indignado mesmo, assim, desde o começo. Durante todo o episódio, assim, do momento que a gente chega com o carro pra estacionar um carro e ela começa as ofensas homofóbicas No até a hora... estacionamento já ela começa? A gente não tava dentro do carro ainda. A primeira ofensa, a primeira vez que ela chama a gente de viado do caralho, o carro tá andando ainda. A gente tá parando o carro. E é meio assim, né? Você tenta entender. Tipo... Exato. Você fica assim, não. É comigo? Não. O que questiona, tá acontecendo? Né? E aí você vai entendendo o que tá acontecendo. Porque também, assim, é tudo muito rápido. As coisas... Depois que a gente revive, parece que foi um longa. Mas, gente, assim, foi uma coisa que durou minutos. Minutos. E... esses minutos, eles parecem horas de indignação. Eu fui agredido no telefone com a polícia. Falando com a polícia. Eu tava com a polícia no telefone. Eu liguei pra polícia 4 vezes, uma outra pessoa ligou mais uma. Até aparecer uma patrulha. É que ela sabia que ela ia sair impune. Ela falou isso. Ela falou. Tem um rapaz que se levanta pra defender a gente. O primeiro rapaz que fala alguma coisa. E era um rapaz negro. E ela vira pra ele e ela fala, eles estão chamando a polícia. Você fica aí que você vai ser presa. E ela fica, chama a polícia, vamos ver quem vai ser presa. Eu sou branca. Eu vi. Quer dizer, ela cometeu mais um crime de racismo ainda. Sim. Mas assim, eu vou falar pra vocês que eu tô realmente contente com o andamento de como as coisas têm acontecido na justiça. Você acredita que ela seja presa? Não sei. Não sei mesmo. Adoraria que fosse. Acho que ela precisa Deveria. ser presa. Passar temporada. Até pra passar um recado pra essa fatia da E sociedade. assim, nem só pra passar um recado. É pra proteger outras pessoas LGBT. Essa pessoa não pode estar solta. Não pode viver em sociedade. Não dá. Se a gente entende cadeia como um lugar de ressocialização, essa pessoa precisa urgentemente ser ressocializada. Ela não é uma pessoa apta pro convívio social. Sim. Ela não deveria estar na rua. Inclusive, essa menina que eu falei que ficou indignada com a polícia, ela fala isso pro policial. Essa pessoa está claramente alterada. Vocês liberaram ela para ir embora. Ela dirigir. pode... Exatamente. Ela pode gerar um outro problema para outra pessoa. Como é que vocês deixaram ela embora? Mas é que a preocupação do policial ali não era essa, né? A preocupação do policial era que salvar era de ela madrugada. Também. E tirar ela dali também. É um lugar ali de sororidade da heteronormatividade, mas também é um lugar da polícia incompetente que a gente tem. Sim. O policial não queria levar a gente pra delegacia, porque se a gente fosse pra delegacia, ele ia precisar ficar lá. Tava perto da hora de acabar o plantão dele. Ele queria ir embora pra casa. Sério. Sim. É isso. No final das contas, é isso. É isso. É isso. O plantão dele tava acabando. Se ele fosse pra delegacia, ele ia ter que ficar lá até conseguir concluir essa história. E nesse processo, vocês estão representando contra esses policiais também? Porque eu acho que eles precisam responder. Tá rolando um processo na corregedoria. Mas assim, no tempo... Se fosse no tempo de Deus, era bom, eles né? são No tempo julgados da pelo polícia. próprio Tribunal Militar, que vão acabar absolvendo eles. Então, o processo geralmente é esse. A gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer. O que eu espero é que, com a visibilidade que esse caso teve, que as instituições da sociedade paulista no caso, deem um recado de que elas funcionam. Que isso aqui não é um estado de barbárie, que esse tipo de coisa não pode acontecer nem do ponto de vista dessa mulher, nem do ponto de vista da polícia conivente. Sim.
O processo da corregedoria tem prazo, né? Tem as datas, eu tenho acompanhado tudo. E está no prazo ali, a investigação está acontecendo. Acho muito difícil a gente ter qualquer tipo de argumentação que relativize o que a polícia fez, que inclusive me prejudicou, porque é isso, ela liberou a mulher em um flagrante que teria me ajudado, né? Claro. Dentro do meu processo, de modo geral. E eles atrapalharam, eles não só não cumpriram o papel dele, como eles atrapalharam o processo criminal. E isso está tudo muito nítido. A gente tem câmera de todos os lados. A gente tem as câmeras do celular que a gente usou para gravar, a gente tem as câmeras da padaria, que graças a Deus, no dia seguinte do caso, a gente voltou na padaria, né? Para entender como a gente faria para ter acesso a essas câmeras e, principalmente, para entender se do lado de fora da padaria, onde começou a confusão, tinham câmeras. Porque a nossa preocupação era essa. Era ela alegar qualquer coisa fantasiosa que tivesse acontecido do lado de fora da padaria. Sim. E que certamente ela faria? Ela fez. Ela fez isso. Tinha câmera virada para o lugar onde ela estava, quando ela pega um cone e arremessa o cone na gente. Tinha câmera na frente do estacionamento onde a gente estava tentando parar com o carro, porque ela disse que a gente jogou o carro em cima dela. Aí ela tá lá no processo. O perito que analisou as imagens, tá lá os prints de todas as imagens, e ele fala, chegaram com o carro calmamente, pararam o carro na calçada. Toda a narrativa que ela cria para justificar a violência tá desmentida pelas inúmeras provas que a gente tem, pelas testemunhas, porque a gente tem testemunha do lado de fora da padaria, a gente tem testemunha do lado de dentro da padaria. Muita gente que se solidarizou com a gente ali naquele caso se ofereceu para testemunhar, porque se indignou e falou assim, não, eu vou testemunhar. Sim. Porque isso que aconteceu não pode acontecer. O que foi super importante também. Então, assim, qualquer tipo de coisa que aconteça nessa altura do campeonato que diminua o que está registrado em áudio, vídeo, testemunha, assim, é inconstitucional. Sim. Rafael, é uma coisa que fica para sempre, né? A gente fala aqui, até com o último convidado da gente, o Alê, que a gente LGBT, a gente se conecta nas dores, assim, é impressionante. Em várias dores da vida, ele falou muito sobre algumas dores dele, muito específicas. A gente conseguiu sentir a dor, dá até uma angústia, uma vontade de chorar. Até quando a gente vê um ataque LGBT-fóbico, pra gente é terrível. Porque amanhã pode ser a gente. Sim, sim. Eu já tinha vivido uma experiência assim do outro lado, do lado da testemunha. Há alguns anos, eu vi um rapaz ser agredido violentamente também na Praça Roosevelt, que também é um outro lugar que, teoricamente, a gente acredita que a gente está seguro. E um rapaz foi agredido por um segurança de um bar ali na Roosevelt. E na hora que a gente viu aquilo acontecer, eu estava acompanhado de algumas outras pessoas, a gente foi pra cima, fazendo barulho, gritando, e foi pra delegacia com esse rapaz. Falei assim, não, eu vou com você, porque que é isso? Não pode acontecer esse tipo de coisa. E aí é isso, a experiência que eu vivi não é individual. Não. Ela é coletiva, infelizmente. Ela é comum. É a nossa luta também, deve ser. Exatamente, Não é difícil você encontrar uma pessoa LGBT. Meu namorado já tinha passado por uma situação dessa antes dessa. Essa não foi a primeira violência física que ele sofreu por LGBTfobia. Ele já tinha passado por outra anos antes na faculdade em São Carlos. Não é difícil a gente encontrar pessoas que falam, eu sei o que você está sentindo, mas eu não sei o que você está sentindo porque eu tenho empatia. Eu sei o que você está sentindo porque eu já senti esse chute, já senti esse soco. Esse é o mundo que a gente vive. E muitos de nós sofrem na infância. Não começa agora. A sociedade não começa agora. É lá atrás. Ele sofreu muito. Eu sofri muito. Nós somos irmãos gays. E eu lembro que eu tinha que proteger muito ele na escola pública. E tinha que me proteger também. Mas eu tinha que proteger muito mais ele do que a mim mesma, sabe? E é uma coisa que eu trato muito na minha terapia. O Ale trouxe aqui. E quando ele trouxe aqui, eu até falei pra ele no final que era uma terapia. Ouvir ele dizer. Porque em algum momento a gente passou por isso, ou a gente vai passar, infelizmente. Não é que felizmente, ou sou forte. Cara, não é pra ser. Porque não é pra ser normal isso. Escola, inclusive, é um ambiente que é muito doido, né? Quando você fala com pessoas heterossexuais sobre a escola, geralmente elas têm uma sensação de saudosismo. Ai, bons legal. tempos, meu Deus, era tão bom. Eu defino como pesadelo. É isso. Quando você fala com pessoas LGBT que
que inclusive as pessoas LGBT que eram menos heteronormativas, né, que desde pequenas elas não conseguiam camuflar tão bem a identidade, a orientação sexual ou a identidade de gênero, sofriam pra caramba. Aquele lugar é um lugar de trauma. Sim. A escola, pra mim, é um lugar de trauma. Eu não tenho quando eu vejo alguém falando que tem saudade da escola, eu fico assim, saudade de quê? Eu falo, o melhor dia pra mim foi o último. Tipo assim, graças a Deus que acabou. Sim, porque... não aguentava mais essas pessoas, esse ambiente, esse lugar. Pois é. Isso. É curioso, porque eu tenho 3 irmãos. E todos eles são LGBT também. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Nós somos em 3 também, todos E é a mesma coisa. É bom, né? É maravilhoso. Nossa, meu Deus, Natal é uma delícia. Útero arco-íris, não tem pergunta dos namoradinhos, Tem, tá ótimo. tá tudo certo. É muito bom, a gente faz piada sobre isso o tempo todo um com o outro. É um lugar de acolhimento mesmo. Mas eu tenho muita sorte em relação ao ambiente familiar que eu cresci. Foi uma família também fora do comum. Eu não tenho pai, fui criado pela minha mãe e pela minha madrinha. E pelos meus avós. Aliás, muito dentro do comum, né? Mãe só. Exato. Não é uma família nuclear. Essa família não aparece no comercial de margarina. Mas assim, eu tive muito amor dessa família, graças a Deus. E, inclusive, vários amigos... A diferença de idade que eu tenho para os meus irmãos é grande. Eu e a minha irmã, a gente é do primeiro casamento da minha mãe, né? E os meus 2 irmãos mais novos são do segundo. Então, a minha diferença para o meu irmão é de quase 10 anos. E é muito engraçado, porque nas 2 gerações a gente passou por processos de acolhimento de amigos dentro de casa. De amigos que eram expulsos de casa por conta de serem LGBT. E minha mãe ficava assim, indignada. Ela ficava indignada. Ela falava, eu vou dar na cara da mãe desse garoto. O que ela tá maravilhosa. fazendo? E eles ficavam morando lá em casa. Então, assim, o Natal na minha casa, meu namorado, assim, ele se diverte horrores com isso. Porque a gente faz uma foto só dos LGBTs e depois faz uma foto de todo mundo. A foto dos LGBTs é todo mundo, menos a minha mãe e minha madrinha. Aí depois elas entram. Se resume a 2. Falando muito disso, você também traz um vídeo muito importante que é Não Tire Ninguém do Armário. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é uma violência. Eu acho que a gente precisa também... eu acho que a gente tem muitas questões e eu acho que, no final das contas, elas são fundamentais ali porque definem, enfim, como a gente vive na sociedade. A gente tem muitas questões com a comunidade hétero. Assim, a gente precisa que a comunidade hétero entenda que ela precisa resolver os problemas dela que impactam a gente. A moralidade cristã, o problema deles com sexo, papel de gênero. Eles têm que resolver esse problema deles. Sim. Mas a gente também tem muito problema para resolver interno. E eu acho que se eu puder ajudar nesse processo pedagógico com esses vídeos, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa. Esse negócio de tirar do armário, gente, é traumático. Gente, pelo amor de Deus, não vamos reproduzir dentro da nossa comunidade violências que a gente sabe que são violências. Que a gente sofreu do lado de fora. Cada um sabe o peso que é aprender a se amar. Porque não é fácil, não é fácil. A gente cresce sendo ensinado a não gostar de quem a gente é. Todo mundo, ainda mais a galera que tá ali com os 30 anos, porque acho que a galera que é mais nova ainda tem um lugar muito mais confortável do que a gente, as gerações mais velhas, vivenciaram em relação à sexualidade. Mas, cara, a gente tá falando de um peso que é família, que é igreja, que é escola, que é televisão, é a mídia que não retratava a gente de forma nenhuma, que não fosse pejorativa. Cara, isso desgraça a nossa cabeça. Acho que os héteros, eles já entenderam que eu levar uma pancada no rosto numa padaria é uma violência. Mas acho que eles ainda não entenderam que tem um monte de violência simbólica que desgraça a nossa cabeça. As taxas de suicídio entre pessoas LGBT são muito maiores do que pessoas heterossexuais. Por que isso acontece? Tipo, não é uma coincidência, não é um acaso. É porque a gente está recebendo sinais o tempo inteiro de que a nossa existência é um problema. Até a gente conseguir fazer esse processo de aprender a se amar é difícil. E cada um vai ter um caminho diferente. Se a pessoa X não está se sentindo segura, porque no final das contas é isso, é medo. O armário, ele é a gente faz muita piada de armário, mas o armário, ele é uma metáfora para medo. Quem está no armário tem medo. E assim, se tirar uma pessoa que está com medo do armário, é um outro trauma. Tipo, ela não precisa de mais esse. E se você é LGBT e você participa disso, cara, põe a mão na consciência, sabe? E o armário dói tanto. Olhe pro seu armário. Pra caramba. O meu terapeuta, ele trabalha muito em terapia porque eu saio do meu armário por mim mesma.
E porque tem o nosso armário também. E aí ele trata isso comigo, ele fala, mas que cor é este armário? Quem segura a porta? Quem abre? Qual é este armário ainda que você leva para sua vida? E eu saí do meu armário e eu saí muitas outras vezes porque ele compartilha comigo, foi muito violenta a minha saída desse armário. A minha mãe não lidou de uma maneira legal e eu venho de uma família tradicional. Então, foi muito pesado, foi difícil. Essas portas, elas não foram abertas, elas foram arrombadas mesmo, elas foram quebradas, elas tiraram muitas coisas de mim. E eu até falo, às vezes, que eu sou um ser humano muito quebrado. E que, às vezes, eu volto para dentro deste armário, sabe? E é muito difícil, como você mesmo disse. A gente sai do armário constantemente, exatamente, diariamente, todos né? os dias a gente tem que abrir essa porta. Gente, eu sou bissexual. Eu preciso sair do armário toda vez que eu falo sobre minha sexualidade, porque... E isso é uma coisa muito doida, porque eu tô num relacionamento homoafetivo há 5 anos. Há 5 anos eu namoro um homem e a minha leitura social é gay. Ia ser muito mais fácil se eu me apresentasse enquanto um homem gay. Porque as pessoas entendem. Aliás, dentro da própria comunidade LGBT, os gays são muito mais aceitos, a gente sabe. Exato. Do que todos, do que as lésbicas, do que as trans, verdade. do que todos. Exatamente. Mas eu faço questão de falar para as pessoas, tipo assim, gente, eu sou bi, porque eu acho que isso vira uma chave na cabeça das pessoas, que é tipo, caramba, eu fiz uma leitura social desse cara que é baseada numa binaridade que é equivocada. Existem outras expressões de gênero, existem outras expressões de sexualidade, para além do que é óbvio. E aí esse processo de sair do armário é um negócio que, assim, é contínuo. Eu espero muito que um dia as pessoas, tipo, considerem a bissexualidade, a pansexualidade, possibilidades. Sim. Tipo assim, o fulano tá ficando com um menino, ele é gay? Não, ele pode ser gay, ele pode ser bi, ele pode ser pan, ele pode ser um monte de coisa. Mas elas ainda não fazem isso. Não. Isso ainda é um processo complicado. Mas também, assim, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai entendendo também as lutas que a gente... Quanto esforço a gente põe em cada luta, sabe? Eu já tive, por exemplo, uma postura muito agressiva em relação à pauta da família. Tipo, pessoas que eram violentadas de forma LGBTfóbica pelos pais e que ainda buscavam essa aprovação. E eu ficava assim, você não precisa disso. Essa noção de família heterocentrada é uma mentira. Ela é uma base que sustenta um monte de outras opressões da sociedade, se liberta disso. Só que a gente está falando de pessoas que têm sentimentos, que têm expectativas, que têm relações complexas com a família. Então, assim, hoje em dia, eu acho que é importante essa pessoa ter esse acolhimento de entender se essa família não quiser você não precisa dela. Sim. Mas se você também estiver num lugar que faz sentido para você perdoar, entender, você tem que fazer o que é melhor para você. Sim. Se você tem uma relação melhor com a sua mãe, que foi homofóbica, vai ser bom para você, cara, faz o que for bom para você. Cada pessoa é um universo, né? É complexa, tem as questões dela. Então, assim, isso vai desde de tempo no armário, para sair do armário, até como ela lida no trabalho, como ela lida com as coisas. Acho que cada um... A gente tem que respeitar também a subjetividade de cada um, sabe? Tipo, só a pessoa que está vivendo os próprios traumas sabe como ela encontrou a melhor forma de encarar eles, de resolver eles, né? E é isso. Rafa, como foi pra você, falando em armário, em que momento você identificou, olha, sou gay, e como foi esse processo pra você? Até pra quem tá nos assistindo agora, que às vezes tá passando por isso, muitos de nós estão, né? Sim. Cara, uma vez eu recebi um comentário que, assim, foi... Acho que é um dos comentários que eu tenho mais carinho até hoje em rede social, que foi uma pessoa... Tem muita gente mais jovem que me segue. E aí uma dessas pessoas falou assim, nossa, você é o irmão mais velho que todo adolescente hoje sonhou, porque você abre, assim, o caminho de um jeito que esclarece muita coisa. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Eu sou o mais velho dos meus irmãos. E fui o primeiro a sair do armário. Eu acho que o processo de saída do armário de uma pessoa bissexual é diferente do processo de saída de armário de uma pessoa monossexual. Durante a adolescência, eu tive relacionamentos... Durante a adolescência e o começo da vida adulta, até depois de sair do armário, eu tive relacionamentos longos com mulheres. E ali com uns 15 anos, 16 anos talvez, bem jovenzinho... Mas bem jovenzinho pra minha geração, né? Porque com 15, 16 anos, meu irmão já era assumidíssimo. Eu questionava
assim, tá, mas se eu tiver um relacionamento com uma mulher e ela souber que eu sou bissexual, talvez ela não queira mais tá comigo porque ela é LGBTfóbica. Se eu resolvo assumir que eu faço parte da comunidade LGBT e eu abro mão dos privilégios da heteronormatividade de emular uma vida heteronormativa. E aí, essa foi a grande complicação para mim. Entender que, no final de contas, é um processo de amor próprio, né? De entender que essa é uma característica minha. E, assim, se eu tô com uma mulher que não entende isso, que tem algum problema em relação a isso, eu não quero estar com ela. Porque isso sou eu. Só que até você entender isso é difícil. Na minha família, eu já entendi que na minha família isso não seria uma questão. Problema. Acho que, ainda que a minha mãe tivesse um conhecimento pouco técnico sobre a pauta, no que importa, que é ali a aceitação e tal, estava garantido. Então foi um processo que aconteceu muito mais aqui dentro do que do lado de fora. Quando eu resolvi me assumir mesmo, eu também decidi que eu não ia fazer um evento. Hétero adora fazer, tipo, evento. Chá revelação. Tudo é um grande chá revelação. Participei tem que ter drama. chá. Meu Deus do céu, sabe por quê? Horrível. Pelo amor de Deus. E eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou me prestar esse papel, porque eu quero que eles me tratem com naturalidade. Tipo, eu não vou fazer disso um carnaval. E aí foi isso. Um belo dia, minha mãe... foi uma conversa, assim, de, você quer ir comigo em tal lugar? Então, é o seguinte, eu vou encontrar um fulano lá e a gente tá saindo, tá? Minha mãe ficou ali meio confusa com como essa informação chegou, porque eu falei assim mesmo, tipo, como se fosse, vai fazer 36 graus. E aí depois ela veio falar comigo, ela falou assim, eu queria que você tivesse conversado comigo. Mas foi uma conversa. Que tivesse confiado em mim. Eu falei assim, mãe, eu sentei pra você pra conversar quando eu comecei a namorar a Tatiane. Exatamente. Minha primeira ex, que inclusive hoje em dia namora uma menina. Eu sentei pra você pra ter um diálogo. Tipo, olha, mãe, eu preciso te explicar que eu namoro mulheres. Não precisei, precisou. Júlia, minha irmã, precisou ter essa conversa com você quando ela te apresentou o Rodrigo? O ex-namorado dela da época? Por que eu tenho que fazer a mesma coisa agora que é um homem? Você não acha que não é normal? Você não entende que é normal? Então a gente vai tratar com normalidade. E foi isso. Foi isso. Meus amigos também, assim, eu contei pra um ou outro, mas a maioria deles foi descobrindo, que são meus amigos assim até hoje, descobriram vendo. A gente foi pra uma balada e um belo dia eu fiquei com um menino também. E aí virou assunto, falou assim, cara, do nada que não sei o que, Rafael tá ali ficando com um menino, bababá. Eu falei assim, gente, se acostumem, vai acontecer bastante. Do nada pra eles, né? Pra você foi um processo. Exato. Mas é isso. O meu processo de saída de armário foi um processo também muito privilegiado. Eu sei que isso não acontece com muita gente, com vários amigos meus foram experiências traumáticas. Mas acho que eu consegui fazer do jeito também que funcionava pra mim, né? No final das contas, acho que é isso. A gente tem que fazer do jeito que funciona pra gente. E se quiser também. E se quiser, exatamente. Se quiser. O armário é de cada um. Eu falo pro meu irmão, nosso irmão mais novo, ele é bi. E tá nessa questão também, minha mãe também foi tirar ele do armário também, mas de uma maneira diferente, hoje, né, de como, eu tô ajudando. Não tá ajudando. É mais pra matar uma curiosidade exatamente. dela. Mãe sem banana, né? E aí fica traumático. E eu até falo pra ele, cara, mas você não tem que falar nada, que ele vai em churrasco, a família fica perguntando, você não tem que falar nada. Se você fosse hétero, você teria que falar? Peguei uma menina aqui, vou beijar, licença aqui. Você não tem. É que as pessoas perguntam em tom de deboche também. Mas eu adoro... O bom também, assim, de ter o apoio da minha família ali desde muito cedo, e também de ser o debochado, é que eu adoro constranger hétero que quer fazer gracinha. E eles precisam ser. Mas eu adoro. Tem a galera que trabalha comigo, eles ficam passados, porque eu faço isso com uma frequência que às vezes até eu faço assim, involuntariamente. Mas alguém chega pra mim e vai falar de outra pessoa e usa a palavra viado de forma pejorativa, na hora eu falo assim, eu não entendi, eu sou viado. Você acha que eu sou... Eu não entendi o que você quis dizer. Você chamou essa pessoa de viado por ofender ela? Você acha que eu sou uma coisa ofensiva? E aí a pessoa fica assim, destroçada, porque assim, você vira ela de cabeça para baixo. E ela começa a se justificar. Mas eu acho que esses constrangimentos são bons, a gente precisa constranger
as pessoas nesse lugar, para elas aprenderem que as coisas que elas foram educadas para reproduzir são problemáticas e sustentam um sistema de violência que mata. Que mata. Essa piadinha que tio faz, essa gracinha que as pessoas fazem, é uma violência. Sim. E ela precisa ser tratada como uma violência. Isso é parte do que eu falei também, que acho que os héteros não assimilaram até agora. Mas eu vou corrigir fulano que tá falando uma bobagem, tá falando uma coisa completamente transfóbica. Ele é tão legal. Cara, se ele é tão legal, ele vai ouvir essa crítica e vai melhorar. Se ele não melhorar, é porque ele não é tão legal. Eu corrijo meu pai até hoje. E é isso. A gente tem que... E aí claro, ele fica sem graça. E ele, não, mas não é assim que fala. É isso. E aí ele, não, mas não é desse jeito. Você vai falar da maneira que é. Isso. E eu corrijo mesmo. É isso. É constranger, não ser constrangido. Exatamente. Chega. A gente tá acostumado a esse lugar, né? A gente tá acostumado ao lugar da gente guardar o constrangimento, da gente guardar o trauma, da gente guardar tudo. Pelo amor de Deus, vamos mandar de volta. Exatamente. O problema não é nosso. Até porque a gente tá falando hoje também de um cenário em que todo mundo tem um acesso ao conhecimento que quiser. Se você entra na internet... globalizado, pelo menos nas capitais que a gente vive, né? Pois é, se você tem acesso a um celular onde você consegue procurar ali voluntariamente sobre a vida, sei lá, da Luana Piovani, na briga da Luana Piovani com o Neymar. Você consegue entrar no Google para entender como você fala de uma forma não agressiva, não violenta. Você consegue... que eu não entendo. Meu Deus, mas ela é trans e é lésbica? Eu não consigo entender. Você não consegue entender porque você é burro. Se você não consegue entender, você precisa respeitar a vida das pessoas. Se você quiser entender, você tem acesso para isso. Você vai na internet, procura o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, se educa. Drauzio Varela tem um vídeo maravilhoso que ele diz que se você está preocupado se Joãozinho se deita com Maria ou com José, o problema está em você. Exato. Talvez você queira deitar também. Exatamente. Faz uma Mas é que também é isso. As pessoas também não fazem, não cuidam da... A gente é obrigado a cuidar da nossa saúde mental porque a sociedade desgraça a nossa cabeça. Isso. Mas quem tá no lugar de conforto também tá com a cabeça toda ferrada e não vai procurar ajuda. Se procurasse um pouquinho mais de ajuda para tratar a cabecinha, provavelmente descobriria outras coisas. Tava em outro lugar, em outro espectro da sociedade. Totalmente. Agora. Exato. A gente tem passado por isso aqui no nosso canal, Rafa. A gente recebeu o Ale, eu não sei se você conhece, Ale Show, ele é um TikToker, ele é bem famoso, assim. Ele tem cerca de 400 mil seguidores, assim. Ale Show? No TikTok ele Qual o sobrenome dele? Diório. O Ale, claro. O Ale, maravilhoso. Ele é incrível, Tava no ele é um aniversário fofo, dele. eu sou apaixonado Eu por também. Ele é incrível. E o último vídeo que a gente publicou dele no nosso Instagram, assim, ele viralizou, mas viralizou além da bolha. Cara, são comentários. E chega toda hora. E aí eu a fico... todo momento. E a gente fica, responde ou não responde, responde. ou não responde. É sempre uma luta. Se você responder, você dá biscoito, mas ao mesmo tempo você não pode se omitir. Mas sabe o que eles estão fazendo? Também que eu até falei pro meu irmão, cara, eu não vamos responder porque nós estamos tendo visibilidade. Eles estão nos dando o que eles não querem dar. E talvez se a gente responder, eu até pensei em colocar aqui, eu vou dar uma visibilidade para alguém que eu não quero dar essa visibilidade. Então que ele me dê essa visibilidade. O Ale até postou um vídeo hoje muito emocionado, eu chorando. E aí, tipo, e a gente ficou até se perguntando, será? Porque tá muito pesado os comentários que tá caindo agora. Cara, e ele é uma pessoa tão doce. Tão incrível. É surreal. Eu sinto muito orgulho dele, da forma como ele lida com a própria vida, sabe? E assim... Obviamente também não sei qual foi o processo de trajetória dele que levou ele a estar nesse lugar, que é um lugar muito empoderado, um lugar muito... necessário. De conseguir passar por esse tipo de coisa, mais forte até talvez, Mas sabe? a gente conseguiu notar com ele aqui que ele é uma pessoa muito frágil. Sim. Mas, com certeza. Ele passa essa figura de lobo, de leão. E que é muito importante. É necessário. Eu até falei pra ele, eu vou terminar dizendo que você é uma pessoa necessária. E aí, ele falando aqui, ele falou. E aí eu falei pra ele, eu tô numa terapia com você, porque as suas dores são as minhas. E quem tá em casa, a dor é muito parecida também. Como eu trouxe aqui, eu sou quebrada emocionalmente. Ele também é quebrado emocionalmente. Talvez em algum momento da sua vida, você também. E esses comentários? E esses comentários quebram ainda mais. Com certeza. Esse negócio de... tem uma coisa que me mata por dentro, que é quando a pessoa fala assim, mas trata com indiferença. O que essa pessoa quer é atenção. Se você for indiferente... o propósito dela ficou pra... Não é assim que funciona. Essa pessoa precisa entender que ela não pode fazer isso com outro ser humano. Tipo, são seres humanos. É isso. Cara, passa o vídeo se o vídeo chegou até você. Exatamente. Simples. Tipo, essa pessoa não é uma piada. Essa pessoa não é uma ofensa. E que, por sinal, que é isso?
eles nos enxergam como uma piada. Às vezes a gente fica conversando entre si, a gente fala, eu tô cansada de ser o palhaço do rolê. Você chacota. De tá ali alegrando. Tem muita hétera, assim, amiga hétera, né? Eu que sou gay, tem muita amiga hétera que elas querem andar com a gente como se fosse um chaveirinho nos rolês. Eu tenho pavor disso, pavor. Isso eu já me afastei de incomoda. pessoas por causa disso. Tem hora que eu fico muito séria, porque a pessoa tem que me levar a sério além daquilo. Eu sou divertida, eu sou divertida. Tipo o meu gay de estimação, né? Mas, cara, eu não sou a palhaça da situação. Eu não sou uma sexóloga, tipo, de pessoas virar pra mim, como é que você transa? Já respondi, quer transar comigo? Você não precisa dar detalhe da sua vida sexual, gente. Não é um zoológico, né? Eu não sou um bicho no zoológico. Tô ali, olha... Tá com curiosidade, transa com uma mulher, transa com um cara. Pois é. Tipo, o que é isso? Ai, tem hora que, assim... inclusive, é uma coisa que eu falo sobre como eu me sinto muito mais confortável dentro da comunidade LGBT do que em meios que são muito heterocentrados. Porque a gente não precisa passar por isso, assim, é um alívio Sim. a gente não ter que passar pela ignorância cis-hétero. Porque tem hora que você fica assim, amigo, pelo amor de Deus. Você não tá perguntando isso, cara, sério? É sério. E aí, tem gente que não tem essa coragem de devolver o constrangimento que nem a gente falou que a gente faz. E essa pessoa vai pra casa e fica mal. Porque... mesmo essas coisinhas, mas você ficou mal por causa disso, você passa por isso pra saber como isso impacta o psicológico de alguém? Você não passa. Então, se você não me diz como eu tenho que me sentir ou não com esse tipo de vivência, porque essa vivência é minha. E ela é minha por culpa sua. Então, assim, para de fazer isso. É só isso que você tem que entender. Que isso ofende, que isso agride, que isso incomoda e que a única pessoa que é capaz de resolver esse problema é você parando. Então, para, não questiona, não pergunta, só não faz. Tá, entendeu o que não se faz? Não faz mais. Acabou. Acabou. Tipo, sem tempo. E trazendo isso também, trazendo o psicológico que a gente trouxe aqui, de como fragiliza, de como a gente fica quebrado. Que um vídeo seu também, falando sobre o consumo, sobre dependentes químicos, que é muito grande na nossa comunidade. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Cara, eu acho que a LGBTfobia, ela tem impactos óbvios. A violência na padaria que eu sofri, ela é um impacto óbvio. Todo mundo entende que isso é fruto da LGBTfobia. Mas tem outras coisas que vão ser fruto da LGBTfobia num lugar muito mais sofisticado de como a LGBTfobia se sustenta. Esse vídeo que você falou é um vídeo onde eu falo sobre pesquisas científicas que mostram que pessoas LGBT têm maior propensão a desenvolver dependência química e alcoólica. E que isso acontece por conta do processo de socialização LGBT-fóbico que toda pessoa LGBT passa. Se a gente não crescesse com essa ansiedade... Um hétero não passa por esse processo que a gente passa de saber quando a gente vai sair do armário. E sair do armário é basicamente... falar para a sociedade que você é uma coisa que você essencialmente é. Assim, que você não pode fazer nada. Tipo, a sociedade espera que você faça isso. Mas isso só acontece porque ser LGBT é tratado em um lugar pejorativo. Você cresce, assimila que você é LGBT, assimila que a sociedade não gosta de pessoas como você, e aí você entende, o que eu faço com isso agora? Isso faz com que as pessoas cresçam ansiosas, cresçam deprimidas, cresçam com problemas psicológicos. E lutem pra ser quem não são, porque eu no meu processo lutei muito pra não ser. Eu acho que, eu não sei como que é a galera mais novinha mesmo, mas eu acho que todo mundo da nossa faixa etária tem aquele primeiro momento de não quero ser LGBT. Sim. Tipo, eu não quero ser. Tipo, por que eu sou? Porque eu não queria ser. Eu queria ser normal. Eu falo isso pra minha mãe, eu falo, mãe, você sabe que o maior preconceito é o nosso. Consigo mesmo. O maior impacto é esse, mas ele só é nosso por conta do que os outros fizeram com a gente. Isso é a maior violência. Tipo, a gente, quando a gente entende quem a gente entende que a gente é ruim. E a gente passa a não gostar da gente. Isso acho que é a violência mais brutal, mais agressiva. E é isso que eu queria que a comunidade cis-hétero entendesse. Que é essa a maior violência. É fazer com que a gente tenha que aprender a gostar da gente. Tipo, eu podia ter crescido gostando de mim mesmo desde que eu nasci. Eu tive que desenvolver uma autoestima muito específica da comunidade LGBT por conta desse processo. E é isso. Tipo, esse processo leva as pessoas a consumirem mais álcool, consumirem mais drogas para aliviar esse estresse. E terem relacionamentos abusivos também. Pois é. Eu percebo muito isso. A gente é jogado em lugares que são
que são problemáticos por conta de um negócio que não é culpa nossa. Por puro desamor, inclusive. A LGBTfobia não é responsabilidade da comunidade Sim. LGBT. Não era a gente que tinha que estar resolvendo isso. Mas já que a comunidade cis-hétero é acomodada e não vai fazer, salvo exceções. Claro, a gente tem muito aliado importante. Mas enquanto bloco, eles não vão se mexer. Então, assim, a gente precisa arrumar essa casa, né? Mas é difícil. É difícil, porque é isso. Os impactos disso vão em lugares... Outro dia eu gravei um vídeo também falando sobre como pessoas LGBT têm mais propensão a desenvolver câncer. Câncer. Aí você fala, por quê? Porque a pessoa que é LGBT, ela tem mais propensão a desenvolver tabagismo, porque ela está estressada, porque ela está ansiosa, porque ela está deprimida. Cigarro causa câncer. A pessoa LGBT vai fumar mais, ela vai ter mais chance de ter câncer do que uma pessoa hétero por conta da LGBTfobia. E aí quando a pessoa vira pra você e fala, mas é só uma piadinha? Não é só uma piadinha, essa sua piadinha causa câncer. Você consegue entender isso? E é isso que as pessoas precisam entender urgentemente. Rafa, a gente infelizmente está caminhando para os minutos finais da nossa entrevista, passa tão rápido, né? Sim. Eu queria chamar a atenção, até comentei com ela, um vídeo que viralizou nas redes sociais essa semana do Reinaldo Gianecchini dançando a música da Madonna. Vou pedir até pro Eric rodar pra gente, que inclusive eu acho maravilhoso. Eu acho que Reinaldo Gianecchini nunca mostrou, sabe, ser tão liberto. Ele tem sofrido muitos ataques homofóbicos e ataques dentro da comunidade LGBT também. A gente pode discutir ali, né? Porque muito falam por que não escolheram uma drag queen para o lugar do ator, do Gianecchini, que tem o histórico ali, primeiro heterossexual, porque ficou muito tempo galã, dentro né? do armário, galã e etc. E o que a gente vê de ataque homofóbico que ele tem sofrido nas redes sociais é impressionante. Sim. Eu tenho uma posição que conversa com algumas coisas que eu já falei aqui pra vocês hoje em relação ao Reinaldo Gianecchini especificamente. Que as pessoas questionam muito, né? Mas tadinho dele, é uma gay branca. Cara, eu não sei a história de vida do Reinaldo Gianecchini. Eu não sei o que ele já passou. Eu não sei como foi a formação da identidade subjetiva do Reinaldo Gianecchini. E a gente precisa levar em conta que ele fazia um papel de galã. Pois é. E a gente sabe disso. Esse que é o pior. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a mídia, hoje em dia, ela é muito mais aberta. E não é tão aberta quanto deveria. Mas hoje em dia ela é muito mais aberta do que era quando ele começou a fazer novela. A gente não tinha atores assumidamente gays dando a cara aí pra fazer protagonista de novela das 8. Sim. E o Não gay tinha. no papel era sempre a chacota. Pois é. Era isso. A gente tá falando da época que gay que a gente lembra é o quê? Olha a faca, Vera Zorra Total Verão. fazendo Vera piada. Verão. Pois é. Eu não sei qual o histórico dele, e eu acho que o nosso papel enquanto comunidade, acho que sim, a gente pode lembrar que ele tem privilégios. Ele é um homem branco, ele é um homem cis, ele é rico. Mas, cara, por que não acolhe? Né? Por que a gente não acolhe ele dentro desse lugar, Sim. que é o lugar de minoria social? Ele faz parte dessa comunidade. Se ele não se sentiu confortável a vida inteira para fazer parte dessa comunidade de forma mais ativa, talvez a sociedade minou essa ponte que poderia ter sido feita entre ele e a comunidade. Se agora ele está se sentindo mais confortável para assumir essa parcela de quem ele é, acho que as últimas pessoas que deveriam minar essa expressão dele é quem faz parte da comunidade LGBT. Eu sinto muito por quem sofreu mais do que ele, porque a gente sabe que muita gente sofreu mais do que ele. A travesti preta, a gay afeminada, sofreram muito. E eu acho que quando elas olham uma pessoa que tem mais privilégios do que ela, no caso dele, incomoda. Fala assim, mas tá sofrendo por quê? Eu sofri mais. Cara, cada pessoa sabe o que ela passou, cada pessoa sabe da complexidade que é a vida dela. Eu sou muito contra. Eu acho que assim, essa questão de quem está fazendo esse papel é uma questão muito específica e que a gente trata ela dentro da especificidade dela. A gente pode discutir sim, era o Gianecchini que era para estar fazendo esse papel, não deveria ser uma drag, não deveria ser alguém que já tem um histórico ali de vivência nesse lugar, mas isso não é justificativa para
atacar o Reinaldo Gianecchini pela condição de pessoa LGBT. Como também a gente pode se perguntar por que não o Gianecchini, Pois é. né? Ele tem uma contribuição que é dar visibilidade, né? Eu também acho. Eu acabei vendo ele. Eu até falei eu tava discutindo com meu irmão, eu falei assim, é a primeira vez que eu olho pra ele e eu vejo ele. E que felicidade. Por que as pessoas não conseguem ver e ficar feliz com isso, sabe? Tipo assim, cara, que bom que esse Sim, cara tá... sem ser o galã pintado, que foi pintado Pois durante é. muito tempo. De ver o Gianecchini, é ele. Pois é isso. Eu acho que falta também, às vezes a gente fica tão endurecido pelas nossas dores que a gente perde também um olhar empático com quem tá do nosso lado. Ele já vai ser atacado pra caramba pela extrema-direita. Já tem sido. Precisa de quem tá dentro da comunidade fazendo esse trabalho. Também. Tipo, a gente faz esse trabalho pedagógico ali de ensinar pra ele também qual o lugar dele. Ó, gato, tem gente que veio antes, tem gente que tá apanhando antes. Tem Que gente precisa tá ser sofrendo exaltada. antes. Sim. Usa esse teu espaço aí também pra ajudar quem não tem o lugar que você tem. Sim. Mas aí a fazer com que ele se sinta inseguro. A gente foi ensinado a se sentir inseguro a vida inteira, todo mundo. Sim. Independente dos outros marcadores sociais que garantem privilégios ou não. Todo mundo da comunidade LGBT foi ensinado a ser inseguro a vida inteira. Acho que isso, pelo menos, deveria ser um fator de empatia para situações como essa, sabe? Eu não vou aumentar a insegurança de um cara que está pela primeira vez vivendo a sexualidade dele em paz. Sim. Se eu puder garantir um pouco mais de paz, que o meu papel seja esse. Rafa, queria destinar esses minutos finais para você dar um recado para quem está nos assistindo, para o seu público. Fique à vontade. Ai, gente, tô muito feliz com o convite, tá? Muito feliz A mesmo. gente Adorei também. esse papo, adorei conhecer vocês, foi muito legal. E é isso, galera. Cabeça erguida. Acho que a gente tem que cada vez mais aprofundar o que a gente entende como orgulho. A comunidade LGBT é uma comunidade maravilhosa, a gente produz arte, a gente produz afeto, a gente produz acolhimento. A gente tem que se orgulhar, sim, do que a gente constrói enquanto comunidade. E ter orgulho de quem a gente é também, para, através desse orgulho que a gente sente de quem a gente é, que a gente ocupe todos os espaços possíveis na sociedade, que a gente entenda que a gente pode estar em todos os lugares sendo quem a gente é, sem medo. E acho que esse é o recado que a gente precisa passar para a sociedade. A gente existe, a gente é importante e vamos seguir se amando. E a gente ama quem a gente é, né? A gente isso. precisa amar. Todos nós somos necessários. Todos nós somos necessários demais. E você que nos assistiu até agora, queria agradecer. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, tudo. A gente está em todas. E até o próximo LGBT Talk, que a gente recebe Léo Áquila. Muito obrigado.